Boa noite, tenham todos. Vamos continuar nosso estudo sobre a blasfêmia do Espírito Santo. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 12, verso 24. Enquanto você procura o texto, eu quero somente falar um pouco sobre a pregação passada, que foi justamente sobre a murmuração, como os fariseus tentaram levantar a multidão contra Jesus de uma maneira bem definida, bem por baixo, querendo justamente levantar as pessoas através de comentários, através de questões, assim do sentido do Absalão, que é o exemplo que eu dou. Qualquer coisa, a pregação está também aqui no canal, então você pode acessar ela sem problema algum, qualquer momento. Achou Mateus 12, 24? Mateus 12, 24 fala assim: os fariseus, falando a respeito de Jesus, a acusação deles a respeito de Cristo é a seguinte: este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebub, maioral dos demônios. Marcos capítulo 3 vai colocar, e é o ponto que eu quero falar hoje. É o texto de Marcos capítulo 3, quando eles acusam Jesus de estar possesso de Beelzebub. Possesso. Coisa feia, não é? Então, o cerne dos falsos mestres, dos apóstolos, está aqui. Esses dois trechos de Marcos e Mateus vão mostrar uma das qualidades dos falsos mestres, dos apóstatas. E tem a ver justamente com Jesus, o Filho de Deus. Aí, é claro, nós podemos perguntar como é que atingir Cristo atinge o Espírito de Deus. Nós vamos ver isso na segunda afirmação deles, quando fala que expele demônios por Beelzebub. Mas o apóstata sempre usará o mover de Deus para agir sorrateiramente. Lembre uma coisa, e repare no fato, eles não negam um milagre. Eles nunca vão falar que esse milagre nunca aconteceu. Aquela libertação do possesso, daquele mudo e cego por ação demoníaca, isso é inegável. Eles não vão questionar aquilo, eles não vão dizer que isso não foi verdade, eles não vão dizer que isso foi uma ilusão, foi uma mágica, foi uma questão para levantar pessoas, foi um fraude. Não, eles não vão negar isso. De fato, os fariseus nunca negaram os milagres de Jesus. O problema para eles era outro. Em João capítulo 10, pode abrir sua Bíblia, em João capítulo 10, versos 32 ou 33, nós vamos ver justamente um diálogo de Jesus com os fariseus a respeito dos milagres. Jesus faz a pergunta para eles: tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai. Por qual delas me apedrejais? Então, boas obras, os milagres de Jesus. E os fariseus lhe responderam, os judeus nesse caso, não? Foi assim: não é por boa obra que te apedrejamos. Então, não foi por causa dos milagres. Os milagres para os fariseus eram reais. Eles não conseguiam negar os milagres de Jesus. Eles não conseguiam negar as obras de Cristo. Mas por que eles queriam apedrejar Jesus em João capítulo 10? Que é mais ou menos a mesma acusação que nós temos aqui. Falam assim: pois sendo por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Então há uma blasfêmia que os fariseus acusavam Jesus, os judeus mais ligados aos fariseus e mestres da lei ou ao sacerdócio, acusavam Jesus da blasfêmia de se considerar Deus. Essa manifestação de Jesus, no caso do texto de Mateus capítulo 10 e os paralelos nos sinóticos, onde vemos Jesus libertando um endemoniado que era cego e mudo, demonstra o poder de Deus. Mas os fariseus então têm que reagir, não por causa de negar, não, aliás, para negar o milagre. Isso seria uma completa bobagem, seria um suicídio intelectual, um suicídio religioso, num sentido, para falar de uma maneira, com relação a eles. Eles perderiam qualquer credibilidade, eles iam se perder, na verdade. Eles perderiam a multidão, que era a coisa que eles mais queriam manter. Então eles não vão negar o milagre. Aliás, dentro dos maiores avivamentos da história, e se a gente fizer uma análise dos avivamentos ao longo da história da igreja, sempre estiveram acompanhados de heresias. Sempre. Sempre estiveram acompanhados de falsos mestres, falsos profetas. E o que eles tentavam fazer? Bom, o que eles tentavam fazer era justamente tirar das pessoas a visão de Deus e focar na visão deles. Junto com o mover de Deus também há um forte movimento das trevas,
levantando falsos profetas e mestres, criando fofocas, murmurações, questionando tudo que Deus está fazendo no meio do seu povo e também causando desânimo. Isso também nós podemos ver isso em Neemias, por exemplo, quando os inimigos se levantam, não para atacar Neemias diretamente no começo, mas para desanimar o povo. Visto que o povo depois ficou bem animado, eles tentaram acabar com Neemias. Mas a primeira tendência era criar desânimo, levantar fofoca, murmuração. Satanás até hoje faz isso quando Deus está agindo no meio do seu povo. E por isso é que a primeira coisa que eles fizeram, os fariseus, foi justamente levantar uma fofoca, uma murmuração. Começaram a espalhar estes fatos aqui, estes boatos aqui. Então, eles não podem negar o inegável, mas usarão os milagres, as obras de Deus para seus próprios interesses. Eles não são os atores do milagre, eles não são os agentes do poder de Deus, eles não atuam no poder de Deus, mas eles vão tentar usar tudo o que está acontecendo para o seu próprio benefício. Não vou entrar em detalhes sobre a questão dos sinais, eu já falei sobre isso em outras pregações, também não é o caso, eu me perderia neste assunto, mas da maneira como eles reagem nessa hora, vai mostrar muito bem o que está no nosso coração. Como nós reagimos quando Deus se move? Nós atribuímos a Deus a glória? Nós acreditamos ou cremos em Deus? Uma das coisas que acontece quando Deus se move, quando há um avivamento, um mover de Deus, um despertar de Deus, acontece sempre as pessoas que creem e andam, bem seja que creem na hora pelo arrependimento e a conversão, ou pessoas que já estão crendo e continuam crendo. Nós temos aqueles que duvidam, nós temos os incrédulos, principalmente por causa de ignorância, pessoas que não ignoram ou que o coração está endurecido, essa é uma questão, mas tem aqueles que, sabendo que é Deus, tem os que, conhecendo as Escrituras, sabendo que é Deus quem está agindo, mas por medo a perder, por medo a tantas coisas, eles começam a atribuir a obra de Deus a Satanás. Os fariseus se encaixam nesse ponto, e até hoje nós vemos isso em muitos lugares, em muitas igrejas, muitos comentários. Quando Deus está agindo através das Escrituras, de acordo com as Escrituras, e as pessoas deliberadamente, sabendo que é Deus que está agindo, mas ataca diretamente isso. Isso é uma característica do falso mestre, do falso profeta, do herege. E essa é a primeira questão que eu quero mostrar hoje. Eles vão se levantar, mas não vão conseguir negar o fato. Eles não vão conseguir negar que Deus está no meio. Mas uma coisa eles vão conseguir, ou vão tentar fazer, aliás. Eles vão tentar negar a natureza de Jesus. Quando falam que Jesus está possesso por Beelzebú, eles estão colocando em Deus algo bem nojento. Pense comigo para você entender o quão terrível foi essa acusação. Dizer que Jesus estava possesso por Beelzebú era igualar a natureza divina de Jesus à natureza de Satanás. E se a natureza de Cristo é igual à natureza de Satanás, logo a Trindade toda tem a natureza de Satanás. Por que eu falo isso? Por uma questão muito simples. Pai, Filho, Espírito Santo, a Trindade. Três pessoas diferentes, mas que participam da mesma substância, da mesma essência divina. Se um deles é Satanás, logo todos eles têm uma natureza satânica. Então perceba como os fariseus estão querendo negar Cristo na parte mais profunda da sua vida, na sua natureza. Eles estão querendo colocar Jesus como possuidor da natureza de Satanás, como um anticristo. Ou seja, Jesus sendo o anticristo. Na cabeça dos fariseus, Jesus não se encaixa em Deus, aliás. Jesus se encaixa mais num possesso demoníaco. E é claro, se eu falo isso e eu falo que Jesus é Satanás, nós podemos pensar, meu Deus do céu, isso é blasfêmia. Mas é blasfêmia, sim, com toda certeza. Nós podemos acreditar que isso foi uma blasfêmia terrível. Falar que Jesus está possesso por Satanás é uma grande blasfêmia. É algo assim que nós não conseguimos pensar como é que alguém chega a ter semelhante pensamento. Mas eles pensaram isso e até hoje isso acontece. As pessoas têm uma tendência de colocar Jesus a um nível que ele nunca teve.
Aliás, as pessoas tentam colocar Jesus a um nível fora do padrão bíblico. Por isso, falar que Jesus está possesso de Beelzebul tem, ao meu ver, duas implicações. A própria natureza de Jesus é atingida. E Jesus é colocado como um pecador, o imundo, porque somente alguém que está em plena vida de pecado pode ser possuído por Beelzebul. Lembra de Saul? Saul, depois que o Espírito de Deus se afasta dele, é quando o espírito maligno vem e se posa sobre ele. Não era quando Saul estava cheio do Espírito que Satanás entrou, foi depois. Então imagine só, falar que Jesus está possesso por Beelzebul é colocar Jesus ao nível de Saul, do Saul afastado. E a outra questão é, claro, que o poder que operava em Cristo era imundo. Se o poder que operava em Cristo era imundo, aí os fariseus estão atingindo justamente o Espírito de Deus, que essa vai ser a próxima mensagem da série. Então, a natureza de Jesus é um tema favorito da heresia. Ao longo da história da igreja, isso foi uma discussão muito grande. Berkhoff, no seu livro de História das Doutrinas da Igreja, ele fala o seguinte, que uma das coisas que a igreja queria fazer com relação ao estabelecimento da doutrina das duas naturezas de Jesus era por causa da sua autêntica e própria deidade, sua autêntica e própria humanidade, a união da deidade e da humanidade numa pessoa só, a distinção de vida entre a deidade e a humanidade nessa única pessoa. Sentia-se que, enquanto não fossem atendidos esses requisitos, ou só em parte seria defeituosa a concepção de Jesus. Os fariseus queriam mostrar um Jesus humano, tirando a divindade de Jesus. Hoje nós vemos isso na fala do Jesus histórico, um Jesus desprovisto da sua divindade, um Cristo somente humano, um Cristo que é igual a nós no sentido inclusive do pecado. Jesus é igual a nós? Ele é igual a nós. Mas Jesus é pecador? Não. Jesus teve natureza pecadora? Também não. Mas para os fariseus e para muitos teólogos hoje, Jesus era tão pecador quanto nós. Na discussão que os fariseus tiveram com o cego de nascença, nós vemos isso em João capítulo 9, verso 24, quando eles falam assim, quando eles chamam o cego pela segunda vez e falam o seguinte, dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Eles tinham a segurança de que Jesus era pecador. Os fariseus acreditavam piedosamente que Jesus era um pecador. O problema justamente é isso. Colocar Jesus aos termos nossos. Como se Jesus fosse um homem pecador. Jesus era completamente Deus? Sim. Era completamente humano? Também. Jesus era pecador? Não. Jesus, nesse sentido, era semelhante a Adão, não a nós. Se Jesus era um pecador, como qualquer um de nós, ele não poderia ser o Messias. Se Jesus estava possesso por Beelzebul, ele era pior do que qualquer um de nós. Imagine só, pior. Um endemoniado falando que ele é o caminho. Você acreditaria num endemoniado falando que é o caminho? Quantas pessoas nós conhecemos? Os malucos que andam por ali na rua. Você conhece algum? Eu conheço vários. Nós encontramos eles vários, assim, na rua, andando por ali. Imagine só que um deles chega para você e fala assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você vai falar o quê? Você vai se prostrar à frente dele e vai confessar que ele é Senhor? De maneira alguma, você não vai fazer isso. Eu, muito menos. Os fariseus estavam achando Jesus desse jeito. Como se ele fosse um maluco qualquer. Mas nós temos que tomar cuidado, porque associar Jesus a Beelzebul é uma clara alusão a Satanás. E dizer que Jesus é igual a Satanás é colocar o cristianismo ao mesmo nível do satanismo. Agora, pense comigo. Nós temos que tomar muito cuidado com o nome de Jesus. O Jesus que é usado como ideologia política ou filosófica. O Jesus que é exaltado no carnaval ou nessas passeatas que usam para usar o nome de Jesus em vão. Isso não pode ser defendido por cristão. Nós não podemos defender qualquer manifestação usada por Jesus, inclusive nas zombarias que são feitas no dia a dia, na casa, na rua. Um crente não pode fazer isso. Isso é, por um lado, tomar o nome de Deus em vão, mas por outro lado, isso é blasfemar o nome do Senhor. O nome blasfêmia para nós é tão duro que a gente não usa. Mas, na verdade, nós temos que tomar sumo cuidado com isso.
Porque às vezes nós blasfemamos Jesus querendo ou sem querer. Porque o fato de nós entrar nessa discussão, de brincar com Jesus, de falar sobre Ele, nos torna indesculpáveis por causa da própria presença de Cristo na nossa vida. Falar mal da natureza do Filho, dizer que está possesso por Beelzebul, era dizer que Deus é Beelzebul. Agora pense o seguinte, se Jesus não é quem a Bíblia diz que é, então esse Deus, pregado pelos hereges, não é o Deus da Bíblia. É blasfêmia. Falar de um Cristo que não está na Bíblia é blasfêmia. Compartilhar de um Cristo diferente daquele que está na Bíblia é blasfêmia. Fazer piada ou representar um Cristo que é zombado pelos ímpios ou pelos próprios cristãos também é blasfêmia. Mas essas blasfêmias, o interessante é que Jesus vai dizer que serão perdoadas. Blasfêmia contra o Filho de Deus serão perdoadas. Isso quer dizer que eu posso fazer isso livremente? Não, pelo amor de Deus, não faça isso, não. Nós devemos evitar isso. Porque se o nome de Deus é blasfemado entre os ímpios pela nossa culpa, nós seremos responsáveis por isso perante Deus. Nós seremos julgados perante Deus por isso. Nós seremos perdoados, sim, mas também seremos julgados também. A Bíblia não coloca um fato eliminando o outro. Parece que fosse complementar. Deus é zeloso com seu nome. Nós temos que aprender a zelar o nome de Deus. Lembra um dos mandamentos de não tomar o nome de Deus em vão? Pois é, esse é um desses casos. Por isso, meus amados, hoje é comum vermos pessoas zombando do nome do Senhor. Hoje é comum vermos pessoas falando mal de Cristo, da natureza de Jesus, rebaixando Jesus, rebaixando Jesus, tirando sua humanidade, sua divindade. É claro que Jesus é Deus, mas também é homem. Nós não podemos colocar um acima do outro. Eu não posso colocar a divindade de Jesus num sentido que eu tenha que eliminar sua humanidade. Isso não é verdade. Jesus foi um ser humano assim como nós, porém sem pecado. Mas eu não posso, em nome da humanidade de Jesus, tirar sua divindade. Eu não posso, impossível, a sua natureza. Aliás, Jesus é Deus pré-existente. Antes de se encarnar, ele era Deus. Ele é Deus eterno. Como é que eu posso tirar isso de Jesus? Mas nós temos cristãos defendendo piadas, zombarias de Jesus na mídia, na internet, na rua. Parece que o temor de Deus se afastou de nós. Isso lembra um pouco o livro de Ezequiel, quando nós vemos que Ezequiel vê a glória de Deus no templo, a nuvem. Lembra da nuvem? A nuvem que se pousou no templo desde o tempo de Salomão. Mas ele vê como a nuvem vai subindo e chega um momento que ela se afasta do templo. Parece que a nossa vida está assim. Deus está se afastando de nós por causa da falta de temor de Deus. Nós estamos indo longe. E a questão é que quando nós nos afastamos de Deus, Deus também se afasta de nós. E chega uma hora que Ele simplesmente vá. E é quando nós entramos num período de seca, a estiagem espiritual, o deserto, onde Deus nos coloca para que possamos voltar a Ele em um arrependimento e fé. Mas quantas vezes nós podemos evitar isso? Mas nós parece que temos o prazer em sofrer, o prazer em zombar do nome de Deus e tentar o Senhor para ver se Ele realmente vai nos castigar como filhos, como um pai castiga o filho. Nós temos que tomar muito cuidado. Devemos lembrar do nome do Senhor, honrar o Deus que nos salvou, lembrar da sua dupla natureza, como homem e como Deus. Nós temos que lembrar disso, é importantíssimo isso para efeitos da nossa salvação. Jesus como Deus é o autor da salvação. Jesus como homem é o Cordeiro de Deus. Eu não posso separar as duas coisas. Eu não posso dissociar a divindade da humanidade no momento da cruz, da vida de Jesus, do ministério de Jesus. É impossível. Por isso o autor de Hebreus, no capítulo 2, escreve o seguinte: por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, isto é, com relação à lei, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? E está falando a respeito de Jesus.
a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles por sinais, prodígios e vários milagres e por distribuições do Espírito Santo segundo a sua vontade. Como escaparemos se descuidarmos da salvação? Quando nós entramos no jogo herético de questionar a natureza de Jesus, quando nós entramos no jogo satânico de não denunciar isso, nós somos concomitantes com eles. Nós entramos também nesse jogo e nós fazemos uma brincadeira de Deus, e o problema é que Paulo escreve aos Gálatas que Deus não pode ser zombado. Então tenhamos sumo cuidado. Nesta hora, onde as pessoas vão questionar muito Deus, vão perguntar onde está o agir de Deus em todo este tempo, vai ser normal muitas pessoas blasfemarem contra Jesus. Vai ser comum. E nós devemos estar preparados contra isso. Mas o nosso papel como igreja é justamente mostrar que Deus está, sim, presente neste tempo. Como nós sabemos isso? Por causa de que Ele estende sua misericórdia sobre todos, sendo paciente para que todos se arrependam. E também fica uma advertência. Nesta hora, quando nós estamos em casa e podemos ouvir tantas mensagens, tantas pregações, ler tantos artigos, tenha sumo cuidado quando alguém se coloca acima de Deus ou quando alguém começa a questionar o próprio Jesus. Fique muito ligado com isso, porque o Jesus que nós acreditamos é o Deus das Escrituras e fazemos bem se mantermos com firmeza a nossa vocação. Então, a parte quando falam que Jesus opera pelo poder de Beelzebul, eu vou dar uma pausa, porque eu quero explicar antes como agiu o Espírito Santo no ministério de Jesus. Antes de explicar a acusação dos fariseus, eu quero mostrar para vocês como é que o Espírito de Deus operava na vida de Cristo. É claro que isso vai ser uma mensagem, vai ser a próxima mensagem, você vai ter que aguardar até então. Então ficamos até aqui. Cuide, honre, respeite e fale do nome de Jesus, o Deus das Escrituras, creia nele. E se você está ouvindo e nunca acreditou em Cristo como Senhor e Salvador, o dia é hoje. Porque Ele veio justamente para perdoar nossos pecados e nos tornar filhos de Deus pela fé. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos nesta hora e louvamos o Teu nome. Eu oro para que nós possamos honrar o nome de Cristo, nós possamos bendizer o nome de Cristo e nós possamos ter a nossa vida firmada no Senhor. Que o Deus das Escrituras, o Deus de Pai de Jesus, encha nossas vidas para que possamos viver para o louvor da Tua glória. Senhor, e livra nossos corações de ouvir falsos ensinos e falsos mestres que blasfemam o Teu nome. Nos livra, ó Deus, de ideologias e pensamentos, filosofias que blasfemem o nome do Senhor. E que o Senhor seja o nosso temor. Nós bendizemos o Teu nome em Cristo Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Então, tenham todos uma boa noite e, seguidamente, é claro, teremos nosso momento de oração, de reflexão. Reflita sobre isto e aguarde a próxima mensagem. Que Deus abençoe.